Olá! Nessa aula nós vamos falar sobre Sodoma e Gomorra, um dos assuntos mais debatidos sobre a Bíblia e mais contestados também. As cidades da planície, assim chamadas na Bíblia, são Sodoma, Gomorra, Zoar, Admá e Zeboim. Hoje é um local muito seco, mas escavações demonstram que a região ela era abundante de águas e bem irrigada. Nós sabemos as suas localizações por causa de uma única cidade, de Zoar. Ela aparece no mapa que a gente chama de Mapa de Madaba. É um mosaico feito no chão de uma igreja na atual Jordânia. Ele foi criado entre 542 e 570 d.C. e reproduzia algumas cidades na região da Palestina. Eram cidades e lugares históricos conhecidos na região. Zoar ficava na margem sudoeste do Mar Morto, logo ao sul do rio Zered, Wadi Eza, e fica perto da atual cidade de Safi. Na Idade Média, Zoar era controlada pelos árabes e era chamada de Zugar. Uma forma bastante precisa de datar a destruição de Sodoma e Gomorra é utilizando a própria cronologia interna do Velho Testamento. Já que Deus falou para Sara e Abraão sobre o nascimento de Isaac um pouquinho antes da destruição de Sodoma e Gomorra, a data dessa destruição pode ser calculada a partir do nascimento de Isaac. Como analisamos em aulas anteriores, podemos estabelecer que a data de nascimento do herdeiro de Abraão é de 2066 a.C. Portanto, a destruição de Sodoma e Gomorra pode ser colocada por volta de 2070 a 2067 a.C. O grande problema aqui é justamente essa datação, porque as evidências arqueológicas não corroboram com essa data. A cidade de Bab-ed-Dirá, ela teve uma destruição anterior, ou seja, ali por 2350 a 2300 a.C., como camadas de entulho encontrados nos níveis inferiores quando escavados essa cidade. Uma camada de cinzas anterior, ela foi encontrada em outras cidades na região, mas ela é datada de 2150 a.C. E essa última destruição, ela criou uma camada de lodo que foi impossível para qualquer outra pessoa conseguir realizar um assentamento nesses lugares. Não se deve usar a data tão posterior, porque esta era uma cidade proeminente na região e encontrou-se referência a ela nas tabuinhas de Ebla, 2650 a 2350 a.C., no Bronze Antigo 3. Entretanto, a destruição de Bab-ed-Dirá, ela foi estabelecida em 2150. Por esse e outros motivos, muitos arqueólogos concordam que as cidades da planície elas estão debaixo do Mar Morto. Uma outra forma de estabelecer a datação da destruição de Sodoma e Gomorra é utilizando a cronologia egípcia do período Bronze Antigo. Na realidade, a datação do período do Bronze Antigo 3 ela é muito complicada, porque ela é uma fase de transição, em que muitos arqueólogos eles colocam justamente o período de transição entre o Bronze Antigo e o Bronze Médio. Entretanto, estabelecer um sincronismo entre a Idade do Bronze em Canaã e o período intermediário egípcio é extremamente complicado. E, por enquanto, nós não conseguimos estabelecer esse sincronismo na Idade do Bronze Antigo 3. Isso provavelmente se deve por causa do primeiro período intermediário que se estabeleceu no Egito. Não podemos esquecer que o Egito estava num caos e raramente nós conseguimos registros dessa época. E, portanto, nós não temos evidências arqueológicas eficazes para conseguir estabelecer esse paralelismo entre o Egito e Canaã nessa época. Algumas correlações foram conseguidas no período do Bronze Antigo 2, que tinha correlações com o período arcaico e tinita do Egito. Porém, as datas do período arcaico eles têm uma diferença, uma discrepância de aproximadamente 200 anos. E, portanto, o conhecimento que nós temos da história do Egito nessa época, ele é insuficiente, o que nos leva a erros de datação e vasta especulação sobre a história do próprio Egito. Portanto, nós não conseguimos estabelecer esse paralelo entre a história do Egito e a história de Canaã neste período precisamente. Mas nós sabemos que o período do Bronze Médio, mais ou menos 2000 a.C.,
ele inicia quase ao mesmo tempo que a 12ª dinastia no Egito. Trabalhos realizados em Tel el-Daba, no Egito, colocam o começo da 12ª dinastia em cerca de 1970 a.C. e o início do período do Bronze Médio em Canaã um pouco mais tarde, cerca de 1900 a.C. As datas do período do Médio Império no Egito, elas são razoavelmente bem conhecidas, com um erro de mais ou menos 10 anos, com um intervalo de 700 a 800 anos entre o Bronze Antigo II e o Bronze Médio. Nós podemos dividir essa fase entre Bronze Antigo III e Bronze Antigo IV. E essa é uma estimativa razoavelmente bem aceita. Acredita-se que a fase do período do Bronze Antigo III ela é mais longa, devido às múltiplas fases de construção e destruição de várias cidades, incluindo Bab et-Dira. Portanto, é bem possível que a destruição de Bab et-Dira e Númeia tenha acontecido justamente nesse período de 2070 a.C. Porém, nós vamos ter que aguardar novas descobertas arqueológicas na região para poder confirmar ou descartar essa hipótese. Sabe-se, porém, que todas as cidades da planície elas foram abandonadas exatamente na mesma época. Zoar, apesar de não ter sido destruída, ela também foi abandonada, porém a sua localização era conhecida durante o Império Bizantino. Cerca de 13 quilômetros ao norte fica a cidade de Númeia, que também era habitada nos dias de Ló. As consoantes de Númeia em árabe são similares às do nome hebraico de Gomorra. É provável que o nome árabe seja uma herança do nome hebraico. Númeia é um sítio arqueológico hoje em dia, não existe uma cidade habitada ali, assim como Bab et-Dira, a 16 quilômetros ao norte, e que também era habitada nos dias de Ló. Havia um grande assentamento no Bronze Antigo, e é provável que esse sítio seja a antiga Gomorra. É quase impossível provar a história de Sodoma e Gomorra, e não há qualquer indício arqueológico das cidades e da sua destruição. Nós temos indícios somente indiretos e muitos deles são fracos e muito facilmente questionáveis. Não há qualquer relato paralelo de qualquer outra civilização sobre a destruição de Sodoma e Gomorra. Nem mesmo a localização dessas cidades pode ser garantida pela arqueologia. O que acredita-se é que elas ficavam ao sudeste do Mar Morto. Embora hoje ela seja uma região extremamente seca, na época do Bronze Antigo ela não era. Ela era bastante fértil e muito bem irrigada. E há provas documentais de que era uma região ocupada por humanos. Várias cidades, inclusive, eram bem fortificadas. O muro de Bab et-Dira tinha 7 metros de altura. O maior indício de que Bab et-Dira era Sodoma está no seu cemitério, escavado por Paul Lapt em 1965 a 67 e depois por Walter Rust e Thomas Chabot em 1973. Era costume naquela época enterrar os seus mortos em túmulos acima da terra. Não eram escavados como nós fazemos hoje em dia, mas era mais como esses cemitérios católicos em que você coloca os seus mortos em construções verticais. E eles utilizavam construções com tijolos de barro para fazer esses túmulos. A maior sepultura compartilhada encontrada, ela tinha cerca de 250 indivíduos. Esse cemitério, ele foi queimado, mas o que chama mais atenção foi a forma como o fogo começou e se estabeleceu no cemitério. O fogo, ele começou do telhado. Quando o fogo começa, geralmente ele começa ou na parte de baixo e sobe para o telhado. No caso do cemitério ali, não, ele começou em cima e desceu. No começo, os estudiosos acreditaram que essa forma de utilizar o fogo era algum tipo de uso de higiene para evitar doenças, mas logo essa hipótese ela foi descartada. E eles descobriram que em absolutamente todas as sepulturas da cidade, o fogo chegou e começou sempre do telhado, nunca de baixo, nem mesmo dos lados, como se o fogo passasse de uma sepultura para outra. Não, todos eles começaram de cima para baixo. Mas como explicar esse incêndio? Você poderia explicar o incêndio com algum acidente que tivesse acontecido e o fogo teria se espalhado para a cidade. Ou com um terremoto chegando e fazendo com que o fogo se espalhe. Ou ainda, com um conquistador chegando e tomando a cidade e queimando-a. Mas como você explica
O incêndio dessas casas mortuárias, num cemitério localizado a alguma distância da cidade? Mesmo que tivesse acontecido algum acidente e o fogo tivesse começado em uma ou duas sepulturas, em algum momento o telhado dessas sepulturas teria caído e o fogo teria se espalhado de baixo e de lado para outras sepulturas. Mesmo se você levar em consideração que um raio tenha começado esse fogo, ele teria começado de cima em um único ou dois telhados, não em todos os telhados de todo o cemitério. Um terremoto ele teria feito o incêndio começar de baixo para cima e se transferir de uma sepultura para outra de lado, nunca de cima. E um invasor jamais atacaria um cemitério, isso não tem lógica. Ele atacaria a cidade para conquistar a cidade e roubar os seus tesouros. Ele não atacaria o cemitério, principalmente o cemitério que está a certa distância da cidade. E se ele fosse para desrespeitar os mortos daquela região, ele teria derrubado as sepulturas. E se ele quisesse queimar, ele teria queimado, mas de baixo para cima. A verdade é que alguma coisa caiu de cima para baixo no cemitério. Há quem defenda que um terremoto pode ter provocado uma explosão e com a região cheia de piche, possa ter feito esse fogo com piche cair do céu no cemitério. E escavações confirmam que havia terremotos na região nessa época e que poderiam ter provocado algum tipo de incêndio por causa da grande quantidade de piche na região. E nós sabemos que piche ele é bastante inflamável. Uma coisa que nós precisamos entender é que se foi somente um terremoto que atingiu a região e de repente criou uma explosão, porque a cidade de Zoar foi poupada, ela também teria sido destruída, independente das outras cidades, porque uma explosão nesse porte teria atingido toda a região. E nós sabemos que a cidade de Zoar ela não foi destruída, foi a cidade para onde Ló fugiu primeiro com suas duas filhas. Foi depois disso é que Ló foi para as montanhas e aconteceu aquele episódio de incesto. Porém, ele ficou na cidade de Zoar por um tempo e só depois ele fugiu. Sem dados arqueológicos, nós só podemos ficar na base da especulação. Nós não podemos estabelecer exatamente o que aconteceu ou quando. Nós precisamos avançar nas escavações arqueológicas. O grande problema da região é que não se consegue escavar o Mar Morto. Se essas cidades estiverem mesmo debaixo do Mar Morto, não tem como escavar por causa do alto índice de sal no mar. Isso impede que possamos utilizar vários tipos de ferramenta, porque essas ferramentas elas vão sofrer com o alto nível de sal na água. Sodoma ela parece ter sido a cidade mais proeminente ali na planície, seguida por Gomorra. Foi com o rei de Sodoma que Abraão lidou quando teve a Guerra dos Reis, e ele parece ter sido o porta-voz das outras 4 cidades nessa situação. As cidades da planície, com seus atuais sítios arqueológicos, são Sodoma é Bab-et-Dira, Gomorra é Numeia, Zoar é Savi, Admá, Feifa, e Zeboim, Canazir. Somente como uma curiosidade, a Bíblia não chama o Mar Morto de Mar Morto. Ela usava outros nomes para esse mar nessa região. São eles: Mar de Arabá, Mar Oriental, Mar Salgado, Mar da Planície. A água dos oceanos ela tem mais ou menos uma concentração de 4% de sal em sua água. No Mar Morto, a concentração de sal chega a 26%. E além do cloreto de sódio, o Mar Morto ele tem altas concentrações de cloreto de magnésio, cálcio, potássio e brometo de magnésio. Um episódio em toda essa destruição de Sodoma e Gomorra que chama a atenção é quando Ló oferece as suas 2 filhas virgens para serem estupradas no lugar dos anjos que estavam hospedados na sua casa. Nós não podemos esquecer que na antiguidade, proteger um hóspede a qualquer custo era obrigação de todo anfitrião. Este costume ainda é visto nos dias de hoje no Oriente Médio. Muitos turistas relatam a boa hospitalidade que receberam no Oriente Médio quando foram visitar. Portanto, Ló ele teria feito qualquer coisa para proteger os seus hóspedes dos homens da cidade, mesmo oferecendo suas filhas virgens. Assim, nós tratamos a destruição de Sodoma e Gomorra. É um episódio muito difícil de se provar, praticamente impossível sem
as evidências arqueológicas. Espero que eu tenha conseguido te dar algumas informações básicas sobre essa região e esse episódio. Assim nós encerramos essa aula. Até a próxima aula e ao próximo módulo. Essa foi uma das nossas aulas sobre Sodoma e Gomorra, que ela faz parte do curso O Mundo dos Patriarcas. Se você gostou dessa aula, tem o curso completo, que eu vou deixar no link aqui embaixo para você. Participe, veja, vai ser bom para você. Até a próxima!